Todo mundo sabe que a Torre Eiffel, Cristo Redentor e dentre outras estátuas é um lugar que centenas de pessoas passam diariamente por lá. E no vídeo de hoje você vai ver alguns detalhes que estão embutidos nesses locais que são secretos. Fala galera, para você que não me conhece, eu sou Michael Souza e hoje você vai conhecer os 7 segredos escondidos nos monumentos que você não sabia. Os segredos escondidos na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um local que centenas de pessoas visitam diariamente. E quando eu falo centenas, galera, são milhões de pessoas. Antes de explorarmos os segredos, precisamos entender a importância histórica da Estátua da Liberdade, que fica em Nova York e é um símbolo de liberdade e democracia. Construída em 1886, ela acolhe milhões de visitantes anualmente, mas antes da sua montagem, vários itens foram escolhidos e foram colocados sobre o local onde fica a Estátua da Liberdade. As recordações têm uma cópia de Constituições dos Estados Unidos, com 20 medalhas de bronze dos ex-presidentes. Inclusive tem até um retrato de Frederick August. O cara é conhecido como o escultor responsável pela própria estátua, galera. Ninguém nunca acessou a cápsula do tempo desde que a estátua foi construída. E dizem que só será possível ter acesso quando um dia, que eu tenho certeza que vai demorar muito, que é quando a estátua cair, que convenhamos, é meio que impossível. Muita gente acreditava que a estátua era inspirada na Libertas, a deusa romana da liberdade. Só que alguns historiadores acreditam que a escultura é inspirada no rosto do Jean Charles, irmão do escultor. A tocha original, que permaneceu até 1984, funcionava como uma varanda. Sim, até 12 pessoas por vezes podiam subir lá, para apreciar a vista a partir da plataforma de altura elevada ao redor da tocha. Mas qualquer turista aventureiro teve essa atividade encerrada em 1916. Torre Eiffel. Paris é um dos locais dos monumentos mais famosos do mundo. Vários turistas visitam Paris. O lugar mais visitado de Paris, obviamente, é a Torre Eiffel. Durante a construção da Torre Eiffel, foram incorporados acessos secretos e escadas escondidas, que não fazem parte do itinerário turístico padrão. Esses caminhos foram originalmente destinados aos construtores e mantenedores da torre, para facilitar a manutenção e inspeções. No topo da Torre Eiffel, existe uma cúpula discreta que abriga um estúdio de transmissão. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse estúdio foi usado para teste secreto de comunicação. Esse aspecto pouco conhecido destaca o papel multifuncional da Torre Eiffel ao longo de sua história. Gustave Eiffel, o engenheiro visionário por trás da torre, tinha um pequeno apartamento particular no topo da estrutura. Esse espaço, embora não acessível ao público, permaneceu intocado ao longo dos anos e foi mantido como um museu privado, preservando parte da intimidade do homem por trás da sua obra-prima. Em 1912, o aviador Franz Richard tentou testar o seu protótipo de paraquedas saltando da Torre Eiffel. Infelizmente, o experimento terminou tragicamente com a morte de Richard. Este incidente raramente é mencionado, mas destaca o papel da torre em experiências científicas e histórias menos conhecidas. Durante a ocupação nazista de Paris, em 1944, os soldados alemães cortaram os cabos do elevador da Torre Eiffel. Para impedir o acesso, os franceses da residência escalaram a torre e hastearam a bandeira da França. Até hoje, os grafites deixados pelos soldados alemães durante esse período ainda podem ser vistos nas vigas de ferro, testemunho silencioso de um monumento tumultuado na história. Os elevadores da Torre Eiffel são projetados para serem revisíveis, o que significa que pode subir e descer por diferentes pernas da torre. Esse design inovador permite uma distribuição mais equilibrada do desgaste dos cabos da estrutura ao longo do tempo. Para evitar ataques inimigos durante a Primeira Guerra Mundial, a Torre Eiffel foi camuflada para se assemelhar a uma árvore. Quando vista à distância, redes verdes e folhagem foram cuidadosamente dispostas para criar a ilusão de uma colina arborizada, ocultando assim a torre. Gustave Eiffel presenteou sua esposa com um diamante que ele escondeu em um dos ofícios da estrutura da torre. Este diamante permaneceu esquecido por muitos anos, até ser redescoberto por um engenheiro durante uma inspeção de rotina, adicionado a um toque romântico misterioso da história da Torre Eiffel. Memorial Lincoln.
Memorial Lincoln, localizado em Washington, é dedicado ao 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e é um local cheio de significado e história. O Memorial Lincoln foi projetado pelo arquiteto Henry Bacon e foi inspirado no Partenon, um antigo templo grego dedicado à deusa Atena. A semelhança é notável, especialmente nas colunas dóricas que cercam a estrutura. Ao entrar no memorial, você encontrará a estátua de Abraham Lincoln sentada em uma cadeira. A pose reflete a seriedade e a liderança de Lincoln durante a Guerra Civil. A estátua foi esculpida por Daniel Scherfer e é cercada por inscrições de alguns dos discursos mais memoráveis de Lincoln. Os painéis interiores do Memorial Lincoln exibem as inscrições de dois discursos mais famosos de Abraham Lincoln, o discurso de Gettysburg e sua segunda ponte. E esses discursos destacam a importância da união, liberdade e igualdade. A estátua de Lincoln na cadeira é notável não apenas pela sua importância, mas também pelos detalhes cuidadosos. Se você observar de perto, notará que as mãos de Lincoln estão posicionadas de maneira a formar a letra A, que é a primeira letra de Abraham na língua de sinais americana. Ao redor do interior do memorial, você encontrará citações selecionadas de Abraham Lincoln. Algumas dessas citações enfatizam temas como liberdade, democracia e preservação da União. Além de ser um local histórico, o Memorial Lincoln também tem sido palco de diversos eventos significativos ao longo dos anos, incluindo protestos, comícios e celebrações. A Marcha por Washington, por Empregos e Liberdade, em 1963, onde Martin Luther King proferiu-se seu famoso discurso, abre aspas, "Eu tenho um sonho", fecha aspas, e é um exemplo marcante. O Memorial Lincoln é impressionante tanto durante o dia quanto à noite. A iluminação noturna destaca a estátua de Lincoln e cria uma atmosfera solene e reverente. A Ponte de Brooklyn. Este ícone histórico, atravessado diariamente por cerca de 120 mil veículos, mais de 4 mil ciclistas e 30 mil pedestres, guarda segredos fascinantes que poucos conhecem. Ao observar os oponentes ancorados de pedras em cada lado da ponte, que servem para sustentar essa magnífica estrutura, descobrimos um passado surpreendente. Dentro dessas funções maciças, encontramos câmaras abobadas com 50 pés de comprimentos, inicialmente alugada pela cidade de Nova York para financiar a construção da ponte. Graças às espessas paredes de granito, essas câmeras proporcionavam escuridão quase total e uma temperatura constante de 60 graus Fahrenheit, criando o ambiente perfeito para armazenar e preservar vinho. Uma adega chamada de Blue Croton, localizada no lado de Manhattan, até decorou suas câmaras com retratos vinhas europeias. Após a Primeira Guerra Mundial e a Lei Seca, as câmaras foram repensadas para armazenamento não alcoólico. No entanto, após a revogação da Lei Seca, em 1934, os novos inquilinos, Anthony Walsh e mudaram-se e transformaram as câmaras de volta em uma celebração festiva, com músicos tocando valsas vieneses e touros de rolha de champanhe encoado pelas câmaras até altas horas da manhã. Os tempos de festa foram interrompidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade assumiu o controle das câmaras para armazenamento de manutenção. Infelizmente, não foram utilizadas para tanques ou armas, mas para suprimentos de manutenção. Cabeça de Ilha de Páscoa. As Cabeças de Ilha de Páscoa, localizada no meio do Oceano Pacífico, a remota ilha de Rapa Nui tem um monumento famoso em suas margens. No entanto, é lá das famosas estátuas Moai, também conhecidas como Cabeça da Ilha de Páscoa. As famosas figuras esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos 13 e 16, quer você as tenha visto em um museu ou em fotos na internet, praticamente todo mundo está familiarizado com esses monumentos. A questão é que há mais nessas figuras fenomenais do que o nome sugere.
Esses megalitos massivos não são apenas cabeças desencarnadas, mas corpos completos. Deixa eu explicar melhor para vocês. Cerca de 150 das estátuas mais famosas e fotografadas existem nas costas um vulcão em Rapa Nui. No entanto, ao longo do tempo, essas estátuas foram gradualmente cobertas por um acúmulo descendo das costas em que foram colocadas, ocultando os corpos dos monumentos da Ilha de Páscoa. Isso foi até 2012, quando o projeto Estátua da Ilha de Páscoa escavou duas das estátuas. Felizmente, os moai não foram esculpidos com bíceps e peitorais enormes, embora a escavação dos corpos inteiros dessas estátuas tenha revelado que elas se relevavam a 23 pés de altura. A série de fortificações que compõe a Grande Muralha da China é visitada por mais de 10 milhões de pessoas todos os anos. E não é surpresa, considerando que esta maravilha do mundo moderno é uma grande conquista de engenharia, com parte destas muralhas de 13 mil milhas de comprimento, datando de volta ao século 7 a.C. Por incrível que pareça, o tamanho, a história e a arquitetura da Grande Muralha da China, os turistas estão cientes dos segredos sinistros da atração. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada, rumores persistem por séculos sobre o destino de milhões de trabalhadores que construíram a parede ao longo dos anos. O trabalho necessário para construir a parede era extenuante, às vezes literalmente. Infelizmente, muitos trabalhadores pereceram durante a construção, com um total estimado em algum lugar entre 400 mil e 1 milhão, conferindo-lhe o título de maior cemitério da Terra. Especulações se espalharam de que os trabalhadores falecidos eram realmente enterrados dentro da própria parede, mas não há prova que é verdade. Qualquer corpo colocado para apoiar a montagem da parede teriam se decomposto ao longo do tempo, criando lacunas estruturais e enfraquecendo a parede. Isso não destaca outro segredo sombrio. É possível que os corpos dos trabalhadores falecidos tenham sido moídos em massa, ajudando a manter a parede unida. Cara, se isso for verdade, realmente o negócio foi feio, meu amigo. Que história sinistra. Cristo Redentor. Falando de maravilhas do mundo moderno, agora vamos falar do nosso grande Cristo Redentor. Esta deslumbrante estátua de 125 pés de altura de Jesus Cristo, que fica no Rio de Janeiro, atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano. E não é surpresa, considerando o incrível tamanho e beleza dessa estrutura. Mas, por mais fascinante que essa estátua pareça por fora, o Cristo Redentor também guarda um segredo bastante interessante dentro da sua estrutura. Isso mesmo, dentro do peito da estátua, você encontrará um recurso oculto. Sim, galera, um coração. Mas antes que vocês comecem a ficar pensando, mas como assim, cara? Um coração dentro do Cristo Redentor? Calma, galera, não é um coração de uma pessoa mesmo de verdade, tá bom, gente? E sim um órgão de 4 pés de largura, que é feito da mesma pedra que cobre o exterior do monumento. Pode até parecer estranho para vocês, mas o coração de pedra é destinado a representar o Sagrado Coração de Jesus Cristo, um símbolo do amor ilimitado e apaixonado por Deus e pela humanidade. Dizem que até dentro do coração há um pequeno frasco de vidro contendo a árvore genealógica de Heitor Levi, um dos engenheiros responsáveis pela construção da estátua. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar por fora de nada. Já segue eu lá no Instagram, @micaelcz21. E muito obrigado por me ver até aqui. Abraço.